Essa semana eu fui ver um vídeo lá, né? De um cara, eu acho que ele é protestante, que ele critica aquela treta que aconteceu entre o Conde Lupê e a Paula Marisa, né? Que Paula Marisa fez o vídeo, o Conde fez um outro respondendo ela e aquela treta lá de cachorro grande. E o rapaz lá comentou o vídeo do Conde. Então, é o vídeo resposta que o Conde fez para Paula. E ele começou a dar opinião sobre a Igreja Católica, né? E eu não sei se vocês que acompanham o canal meu aqui, eu não sei se vocês já perceberam, mas 90% dos vídeos que eu faço, eu não ataco os protestantes. 90% dos vídeos que eu faço, eu apenas defendo a Igreja Católica de ataque protestante. Ou seja em forma de mentira, ou em forma de heresia. 90% dos vídeos que eu faço, eu defendo. Né? Porque esse canal aqui é um canal de apologética. Então 90% dos vídeos que eu faço, eu defendo a Igreja Católica. Dificilmente eu ataco, né? Igrejas protestantes. Então eu fui lá nesse vídeo aí e comentei, eu escrevi nos comentários do vídeo, eu escrevi, pô, o cara não conhece nada da Igreja Católica e quer falar da Igreja Católica. Ridículo. Ridículo isso. Eu escrevi desse jeito, somente isso. Falei que é ridículo isso. E ele falou, você só chama o vídeo de ridículo? Ele foi e respondeu. Você fala que é ridículo, mas não argumenta nada. Né? Não fala nada dos meus argumentos, apenas chama de ridículo. Por que você não responde ao meu vídeo, então? Tudo bem, vou responder seu vídeo. E aqui estou eu para responder o vídeo dele. Vai estar no link aqui, a descrição, né? Na descrição, o link para o vídeo do rapaz lá. Ele começa o vídeo falando que o Conde ele tem o mau costume de atacar a igreja protestante. Em primeiro lugar, não existe igreja protestante. A menos que um pastor um dia funde uma nova igreja e coloque lá, Igreja Protestante, como o nome da igreja. Né? Da mesma forma que é Assembleia de Deus, Batista, Pentecostal do Reino de Deus, coloque lá, Igreja Protestante. Aí sim vai existir uma igreja protestante, porque até agora não existe igreja protestante. O que existe são várias igrejas protestantes, várias, diferentes. Não existe a igreja protestante, porque não existe uma ortodoxia dentro do protestantismo. Se existisse uma ortodoxia, a gente poderia dizer a igreja protestante. Mas não existe. Até dentro do catolicismo mesmo. Existem duas igrejas católicas. Existe a igreja ortodoxa. Existe a igreja romana. A igreja do Oriente e a igreja do Ocidente. Né? Enquanto as duas não voltarem a se unir, existem as igrejas católicas, que são duas. Então, imagina no protestantismo, que são milhares e milhares. Como é que existe a igreja protestante? Então não existe a igreja protestante. Existe o protestantismo e as suas os vários cismas que existem ali dentro deles. As várias seitas. Não existe a igreja protestante. Então não existe um monobloco. Inclusive eu acho estranho, né? Protestante só atacar o católico. Por que os protestantes não criticam a doutrina ensinada dentro do ambiente protestante mesmo? Então não existe a igreja protestante. Existe o protestantismo, que é uma bagunça, uma torre de Babel. Mas tá, o motivo de eu ter comentado no vídeo dele lá escrito foi o fato dele afirmar o seguinte. Ele disse: dentro da Igreja Católica, quem não é papa, quem não é bispo, quem não é padre, quem não é do clero, é proibido de ler a Bíblia. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Ai. De onde que esse cara tirou isso? Meu filho, me mostra, não precisa nem ser recente agora. Porque recente agora a gente tem o catecismo que define muito bem isso.
a questão da leitura da Bíblia. A gente tem o catecismo. O catecismo é o nosso sagrado magistério, a nossa sagrada tradição. Mas pode ser ao longo da história. Pode ser do século III, século IV, século V, na Idade Média. Me mostra qualquer documento da igreja proibindo os fiéis de lerem a Bíblia. Eu te desafio. Onde está escrito fiel não pode ler a Bíblia? O que a igreja proibiu e proíbe até hoje é a livre interpretação. Você não pode ler a Bíblia e interpretar diferentemente do que o magistério interpreta. E ainda tem exceções ainda. Porque se há alguma doutrina que está em aberta, não foi definido, não foi estabelecido um dogma, você pode ainda fazer teologia. Se tem algum ensinamento da Bíblia que a igreja ainda não definiu, você está livre para interpretar do jeito que você quiser ainda, para você ver como que a igreja católica dá liberdade para os fiéis. Se tiver alguma doutrina, algum ensinamento na Bíblia que a igreja católica ainda não definiu, você é livre para interpretar do jeito que você quiser. A partir do momento que a igreja estabeleceu uma ortodoxia, estabeleceu uma doutrina para aquilo ali que você está lendo, acabou a livre interpretação. Sempre foi assim. Então me mostra, meu filho, aonde que a igreja alguma vez proibiu o fiel de ler. O que a igreja proibiu foi a livre interpretação. Teve períodos ali na história que a igreja teve que segurar um pouco. Hoje não. Hoje, com a modernidade, ficou mais fácil. As Bíblias católicas vêm com notas de rodapé. Né? Trazem ali no rodapé ali a interpretação da igreja para facilitar o fiel. Ele nunca proibiu de ler. O problema é que o protestante acha que antigamente as Bíblias eram como é hoje. Hoje você tem R$10, você vai numa livraria católica e compra uma Bíblia por R$10. Era assim há 500 anos atrás? Qualquer um podia ter uma Bíblia? Não. Então vocês fazem um anacronismo do caramba. Tira um negócio totalmente fora do seu contexto histórico para vir falar abobrinha. Então você falou merda, meu filho. Aí você vem com aquela autoridade assim. Eu já fui católico, eu sou um ex-católico, eu conheço a igreja católica porque eu já fui católico. A única coisa que eu tenho a dizer a respeito disso, graças a Deus você saiu da igreja. O favor que você fez. A melhor coisa que você podia ter feito foi ter saído da igreja. Eu agradeço a Deus por ter deixado você sair livremente. Porque senão você ia ficar dentro da igreja e ia fazer um estrago maior do que você faz hoje. Eu acho estranho quando a gente vê alguém falando mal da igreja, falando abobrinha, falando mentira. Você vai lá, critica, a pessoa fala, não, eu já fui católico. E daí, meu filho? Só porque você foi católico, você tem direito de falar mentira? Todo herege um dia foi católico, todo. Lutero um dia foi católico. Calvino foi católico. Ário foi católico. Nestório foi católico. Né? Apolinário foi católico. Pelágio foi católico. Montano foi católico. Todos os hereges que você imaginar na história aí, os famosos, não você que é um Zé Ruela, mas todos os hereges famosos da história, foram católicos um dia. Exatamente por isso que são chamados de herege. Então isso aí não é autoridade nenhuma, você dizer que já foi católico. Aí ele fala que qualquer um pode interpretar a Bíblia. Qualquer pessoa. Não tem nenhum lugar na Bíblia dizendo que deve existir alguém para interpretar a Bíblia para os fiéis. Qualquer um pode interpretar. A Bíblia ensina isso. A Bíblia em nenhum lugar fala que alguém deve interpretar a Bíblia para os fiéis. Vai lá ver em Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16. 2 Pedro 3,16. Pedro fala, há passagens nas Escrituras que são difíceis de interpretar, que os espíritos mais ignorantes deturpam. O Pedro está falando, tem passagens que são difíceis de interpretar.
as pessoas mais ignorantes deturpam. Como qualquer um pode ler? Pode interpretar? Pedro está errado, você está certo? Agora você é autoridade maior do que Pedro também? Ou será que você não lê a Bíblia? Vai ler a Bíblia. Aí em um dado momento ele fala que o sola escritura sempre existiu. Existiu antes de Lutero. Apenas o termo foi criado lá na época de Lutero, mas o sola escritura sempre existiu. Inclusive o sola escritura foi criado por Moisés, ele fala. Moisés criou o sola escritura. Mas aí no decorrer do vídeo dele você vê que ele entra em contradição, porque protestante é assim, eles não têm uma ortodoxia, então eles vão criando a doutrina conforme eles vão ali fazendo as coisas. Conforme vai precisando, eles vão criando. No caso desse cara aí, conforme ele vai fazendo o vídeo dele, ele vai criando a doutrina dele. Então, a pessoa assim, naturalmente entra em contradição, porque ele fala, sola escritura sempre existiu, sola escritura. Foi criado por Moisés. Aí depois, mais na frente no vídeo dele, ele fala, não, na época de Paulo, aí, na época dos apóstolos, eles transmitiam os ensinamentos, as doutrinas, de forma oral, com a tradição, porque as escrituras não existiam ainda. Então, como existia só a escritura se não existia escritura? Tem cabimento coisa dessa? Só a escritura sempre existiu, foi criada por Moisés, mas na época dos apóstolos não existia porque não existiam as escrituras, então era transmitido de forma oral pela tradição. Faz sentido um negócio desse? Duas afirmações diferentes se contradizem? Não faz sentido, não faz sentido. E esse negócio, eu já falei, esse negócio de sola escritura é um termo em latim. Explica isso pra gente, para nós católicos, afinal de contas, o que é sola escritura? O que é escritura? Escritura em latim quer dizer escrituras. Mas o que são as escrituras? Afinal de contas? É a Bíblia, é o Antigo Testamento, é o Novo Testamento, foi feito aos poucos. Nem vocês não entram em consenso entre vocês o que é sola escritura. Esses dias eu participei de um debate com o Gilberto, que é um evangélico que eu respeito muito, um cara educado, um cara, né, que tem discernimento, é uma pessoa, né, honesta, o Gilberto. Eu discuti com ele sobre sola escritura. Ele tem um canal, o Cristão Contemporâneo. Ele trouxe um conceito de sola escritura diferente daquele que 99,9% dos protestantes têm. É um conceito diferente. Nem entre vocês têm um dogma, que é o sola escritura, e vocês não têm consenso sobre esse dogma. E depois vem falar que existe a igreja protestante, se nem o dogma que vocês têm um consenso. Aí ele vem falar lá de uns tal de crentes de Bereia. Eu fui ver nas escrituras, né? Fui ver na Bíblia. Quem são esses crentes de Bereia? Que ele cita no vídeo dele. Ele fala que os crentes de Bereia viviam sola escritura. Porque os apóstolos foram pregar lá em Bereia e os crentes lá não aceitaram o que os apóstolos pregaram e pediram para os apóstolos mostrar na Bíblia onde está isso que eles estavam pregando, e os apóstolos precisaram mostrar nas escrituras. Aí os crentes de Bereia aceitaram, né? Então aí ele vê que já existia o sola escritura nisso. Só que os crentes de Bereia não eram crentes. Está lá em Atos capítulo 17, versículos 11 e 12. Lá diz que os apóstolos, Paulo, se eu não me engano, Paulo e Barnabé, foram pregar em Bereia e entraram numa sinagoga e fizeram a leitura e pregaram para os judeus. Eles foram pregar os evangelhos para os judeus, dentro de uma sinagoga. Então não eram crentes de Bereia, eram judeus de Bereia que estavam sendo evangelizados. E Paulo usou o que os judeus aceitavam, que eram as escrituras. Os judeus, os fariseus, eles eram sola escritura. Nisso eu reconheço.
né? Tanto é que perseguiram Jesus porque Jesus não seguia à risca o que estava nas escrituras judaicas. Então, para esse povo, para os judeus, Paulo usou as escrituras para convencer. Porque os judeus eram só a escritura. Tanto é que eles viviam perseguindo Jesus porque Jesus não guardava o sábado. E eles falam, está na escritura dizendo para guardar o sábado. Por que o Senhor não guarda? Para esse povo. Então não eram os crentes de Bereia, eram os judeus de Bereia. Os judeus de Bereia eram só a escritura. E alguns aceitaram, outros não, porque Paulo ensinou. Então, esse rapaz desse vídeo, ele distorce as coisas, ele distorce, ele mente. Dá para chamar uma pessoa dessa de honesto? Um cristão honesto? Aí ele segue dando palpite no catolicismo, né? Ele fala lá que o Conde Lupé criticou o Papa, né? Falou que o Papa ensinou algumas coisas erradas. Eu também fiz um vídeo no meu canal, se quiser escrever lá o meu ponto de vista sobre o Papa, eu também critico o Papa. E aí ele fala que isso aí que a gente está fazendo é o que o protestante faz. Porque ele acha que o católico, na opinião dele, ele falou, o católico deve seguir tudo que o Papa fala, tudo, porque afinal de contas o Papa é infalível. Tá vendo? O cara se diz que foi católico e fala uma bobagem dessa. Se eu for seguir tudo que o Papa fala, eu vou torcer para aquele time argentino que ele torce, ué. Ele não torce lá para um time da Argentina? Eu vou ter que largar o meu São Paulo para torcer para aquele time lá da Argentina que ele torce, que eu nem lembro o nome. Ele não é infalível, então ele escolheu o time perfeito, com a infalibilidade. Tá vendo? O cara não sabe discernir, né? Infalibilidade com impecabilidade. Ele acha que a infalibilidade do Papa está incluído tudo. Então, se o Papa um dia falar sobre ciência, o Papa tem razão. Se o Papa der palpite sobre política, o Papa vai acertar. Aí, se o Papa falar sobre esporte, o Papa vai aceitar também. Aí, se o Papa falar o número que vai sair na Mega Sena da semana que vem, vou jogar naquele número, porque o Papa é infalível. Ele acertou o número que vai sair na Mega Sena. Burro, burro, burro. Graças a Deus você saiu da Igreja Católica, cara. Graças a Deus. Como que o Papa... Só porque o Papa é infalível, a gente deve seguir tudo que ele fala? O Papa tem infalibilidade em matéria de doutrina e moral. Doutrina e moral. Isso... E ainda tem um detalhe. Isso somente a infalibilidade é garantida, 100% garantida, quando ele faz uma proclamação ex cátedra. Uma das características das proclamações ex cátedra do Papa, uma das características é quando ele faz por escrito. E ele, antes de declarar o dogma, ele escreve: declaramos, anunciamos, decretamos tal coisa. Quando ele fala assim, quando ele escreve desse jeito, aí sim, aí eu baixo a cabeça. Se um dia ele falar, decretamos, definimos, estabelecemos que aquele time, acho que é São Lourenço, que o São Lourenço é o time que todo católico deve seguir. Se ele fizer isso, aí eu vou torcer pro São Lourenço. Aí sim, vou saber que ele está declarando ex cátedra. Declaramos, decretamos, anunciamos que o São Lourenço é o time oficial da Igreja Católica. Todo católico deve... Aí sim. Então o Papa só tem infalibilidade quando ele faz uma declaração ex cátedra, sua anta. Você já foi católico e não sabe disso? É o básico, é o beabá católico. É o beabá, cara. Então você nunca foi... Você achava que era católico. Você nunca foi católico, nunca. Porque ele faz umas afirmações... Eu sei que é chato, é um tema recorrente, já é acho que o 10º vídeo que eu faço sobre sola escritura, mas é um tema recorrente. Então ele chega a um ponto ali de falar, se Deus falou alguma coisa nas escrituras e a tradição, os homens mudaram o que Deus falou, eu não devo seguir o que os homens falaram. Eu tenho que ficar com o que Deus falou. Então, se Deus falou alguma coisa ali nas escrituras e os homens ensinaram diferente, mudaram aquilo que Deus falou, eu não devo seguir o que os homens ensinaram, eu devo ficar com o que Deus falou. É isso que ele fala.
Aí eu uso aquele velho recurso. Vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Vamos lá para o Concílio de Jerusalém, meu filho. Quando Paulo, Barnabé, se encontrou com os judaizantes lá na comunidade de Antioquia. Os judaizantes queriam circuncidar os cristãos. Paulo e Barnabé eram contra. Eles ficaram brigando lá em Antioquia. O que os discípulos de Antioquia falaram? Consulta as escrituras? Não, eles falaram, vão lá para Jerusalém e consulta os anciãos. Aí eles foram lá para Jerusalém consultar quem? Pedro, João, Tiago. E quando chegaram lá, o que eles definiram? Não, a circuncisão acabou, circuncisão não existe mais, não é necessário. Contrariaram o que estava no Antigo Testamento. Deus não tinha falado lá para Abraão? Vai ser uma aliança perpétua entre eu e você, entre eu e o seu povo, para toda a sua geração, toda a sua descendência, uma aliança perpétua, todo mundo deve circuncidar. Por que então que Paulo e Barnabé e os discípulos lá, eles tiraram circuncisão? Estava na Bíblia. Todo judeu, todo mundo, tanto gentil quanto judeu, que se converter a Deus, é Deus falando para Abraão, todo mundo que se converter a Deus deve ser circuncidado. Todo mundo que se converter a Deus deve ser circuncidado. E o Deus de Abraão é o mesmo Deus nosso. E por que cancelaram a circuncisão? Tá, Deus falou uma coisa, a tradição falou outra, e daí como é que faz? Você não vai seguir também? Você falou que não segue? Vai deixar de seguir? Você se circuncidou? Tá vendo? Deus falou uma coisa. Pedro, Tiago, João falaram outra. Deus falou, todo mundo que se converter a mim deve se circuncidar. Os discípulos falaram, não. Nossa! E agora, José? Você não lê a Bíblia. Só tem isso, só tem essa explicação. Você não lê a Bíblia. Aí para finalizar, você fala que Jesus, quando foi tentado pelo demônio lá no deserto, Jesus usou só a Escritura. Jesus usou só a Escritura para combater o demônio. Cara, às vezes eu me pergunto se protestante lê a Bíblia, cara. Se você lê a Bíblia, você estuda, medita, você faz uma leitura orante. Você não pode ler a Bíblia e falar um negócio desse. Na tentação do deserto, acontece essa passagem, tem lá em Lucas 4 e, se eu não me engano, Mateus 4. Quando o demônio vai tentar Jesus. E demônio não é muito criativo. Ele usou com Jesus a mesma técnica que ele usou com Eva. Quando ele foi tentar Eva no paraíso. Para Eva ela chegou. É verdade que Deus disse que você não pode comer da fruta dessa árvore? Não é verdade que Deus disse isso? Para puxar uma conversa para tentar ela. Com Jesus ele foi fazer a mesma coisa. Só que engraçado foi que o demônio usou o sola escritura primeiro para tentar Jesus. O sola escritura foi usado pelo demônio para fazer Jesus cair na tentação. Não foi usado por Jesus. Foi usado pelo demônio. O demônio usou só a Escritura. O demônio disse, está escrito isso? Jesus respondeu para o demônio, foi dito isso. O demônio falou, está escrito. Jesus falou, foi dito. Dito, oral. Não foi não, demônio. Em Lucas 4. Isso em Lucas 4. Se a gente vai para Mateus 4, o demônio fala a mesma coisa, usa a mesma coisa, o só a Escritura. O demônio fala, não está escrito tal coisa? E Jesus responde,
também está escrito tal coisa. Então Jesus não usou a escritura para combater o demônio. Jesus usou a escritura para mostrar que o demônio estava errado em usar as escrituras. Jesus disse, se está escrito isso, também está escrito isso. E agora? Ficou um ponto de interrogação. Você falou que está escrito isso, mas também está escrito isso. Então quer dizer, só a escritura, o que resulta só a escritura? Ponto de interrogação. Se não tem uma tradição, um magistério para definir o que é certo e o que é errado, fica esse ponto de interrogação. E é por causa desse ponto de interrogação que a igreja, o protestantismo, tem milhares de seitas. Porque um pastor fala, está escrito isso. Aí o outro fala, mas também está escrito isso. Então eles se separam. Aí o outro fala, mas está escrito isso aqui. Não, mas também está escrito isso aqui. Então vamos separar. É isso. Jesus mostrou isso. Só a escritura gera divisão. Não chega a uma conclusão. O que vai acontecer com a escritura vai ser que vai ficar uma coisa indefinida, um ponto de interrogação, vai gerar divisão. Então essa é a minha resposta para você, meu filho. Né? Você é muito fraco, você não sabe nada de igreja católica. Você dizer que o Papa é infalível em tudo, a gente tem que acatar tudo que o Papa fala porque ele é infalível, mostra que você não sabe nada de igreja católica. Você dizer que só o clero pode ler a Bíblia e os fiéis são proibidos de ler a Bíblia, mostra que você não sabe nada de igreja católica. Então você cala sua boca, se recolhe a sua ignorância e continua fazendo o que você sabe fazer de melhor. Né? Engana a trouxa. Continua enganando a trouxa. Agora não venha falar para católico, querer ensinar para católico o que é catolicismo. Um dia que eu precisar de protestante me ensinando o que é catolicismo, meu filho, chegou a hora de eu morrer e ir pro céu, porque o mundo está acabando.